Bom dia, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudar a palavra do nosso Deus e os estudos da revista Palavra e Vida, emitida pela Convenção Batista Fluminense. Hoje nós estaremos estudando a lição 5, que tem como título A Fé e a Opressão. Lembrando que nesse trimestre nós estamos estudando o tema verdade, fé e verdade. Reflexões sobre as cartas de Tiago, 1 e 2 Pedro e Judas. E essa é a última lição da carta de Tiago. A lição 6, que é a próxima, já será baseada nas cartas de Pedro. Nós iremos orar agora ao nosso Deus e logo após estaremos fazendo a leitura em Tiago 5, de 1 a 8. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir, Senhor, que tu estejas conosco, Pai, que tu dirijas essa aula que aqui será dada, ó Pai, que tu possas me usar como teu instrumento na condução desse estudo, que essa aula, meu Deus, seja de grande valia para todos quantos estiverem vendo e ouvindo, e que todos, ó Deus, possamos estar cheios da tua graça, do teu amor e do conhecimento da tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem, essa lição fala sobre a opressão. E o que seria a opressão? A opressão seria uma exploração, uma forma de alguém se aproveitar de outra pessoa, de fazer com que aquela pessoa produza, faça alguma coisa, sendo explorada, ganhando uma remuneração muito abaixo daquilo que deveria, ou trabalhando em condições desumanas. Não é em si escravidão. A opressão, na verdade, ela é um trabalho que é remunerado, mal remunerado, ou é uma pressão muito grande que alguém faz sobre outros, que gera desequilíbrios emocionais nas pessoas que são alvo dessa opressão. O texto dessa lição ele é bem atual. O apóstolo Tiago, ele denuncia que, infelizmente, denuncia a opressão socioeconômica, a opressão socioeconômica, transportando para os nossos dias, contextualizando esse tema, nós podemos dizer que no nosso país nós presenciamos isso diariamente. Essas desigualdades sociais no Brasil, elas são muito grandes e elas existem desde o Brasil colônia, prosseguiu para o Brasil Império, para a República, e na verdade essas desigualdades ainda são muito presentes. Infelizmente elas fazem parte da história do nosso povo, na nossa história. Como cristãos, a gente presencia isso diariamente, porém nós, como cristãos, não podemos nos conformar. Jesus com forma de opressão, pois a salvação em Cristo não é apenas libertação do pecado, mas, sobretudo, uma proposta de vida em abundância. Uma proposta de destruição das estruturas malignas que oprimem e impedem que se tenha esta vida. Conforme o próprio Jesus afirmou, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Esse plenamente pode ser substituído em algumas versões por vida em abundância. João 10, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Desse modo, o apóstolo faz duras críticas aos opressores. Por exemplo, uma grave repressão aos opressores, a maneira como se obtém as riquezas pode ser opressora, a maneira como se usa as riquezas pode ser opressora. E no último tópico,
a futilidade da riqueza. Bem, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Tiago 5, de 1 a 8. No versículo 1, podemos ver o seguinte: Eia, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai as vossas misérias, e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e os vossos vestidos estão comidos da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entozeirastes, tem a ver com tesouro, para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos, ou seja, nos ouvidos de Deus. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações, como em um dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixes uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Então nós lemos até o versículo 12, que fala sobre a vida cristã, sobre como deve ser a vida cristã. Bem, uma grave repressão aos opressores. Isso está lá em Romanos 5:1. Eia, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Bem, o versículo 1, ele trata de um tema importante, já que ele começa com um imperativo. Ouçam, prestem atenção. É uma ordem dada aos ricos opressores, algo semelhante aos ais que em vários lugares da Bíblia Sagrada encontramos. É muito importante frisar que não há algum texto bíblico em que os ricos são repreendidos simplesmente pelo fato de serem ricos. Não é que a pessoa ser rica seja pecado, tá? Aqui vemos, é muito importante frisar que não há algum tempo bíblico em que os ricos são repreendidos por serem ricos, mas são advertidos contra as tentações que tal condição
lhes sucede intrinsecamente ser rico. Não é algo demoníaco, nem a pobreza é virtude. Abraão era rico, no entanto, tornou-se o pai da fé, andava com Deus e foi chamado para abençoar todas as famílias da terra. De maneira bem peculiar, vemos o patriarca sendo bênção para seu sobrinho Ló. Então, Abraão não se tornou maldição. Não explorou ninguém, tá? Ele agiu segundo a vontade de Deus. Aqui vemos Abraão sendo bênção para o seu primo Ló, o seu sobrinho Ló, porque tirou Ló de lado de um local totalmente inadequado, que eles moravam em Sodoma. Então a gente sabe que lá era um domínio completo do pecado, da maledicência, dos exageros sexuais. Existia coisas ali absurdas, né? Totalmente contrárias à vontade de Deus. Aqui nos diz que a grande tentação a que os ricos estão sujeitos é o egoísmo. Por isso, são convidados ao arrependimento, que na expressão do apóstolo seria chorar e lamentar. O verbo chorar é o verbo klausat, remete à ideia de chorar em voz alta, expressando uma dor incontida e audível, que dá para se ouvir. Lamentar, holorizontes, é um verbo que expressa o som de animais, uma onomatopeia, assemelhando-se ao som de um grito abismado, significando uivar, gritar audivelmente. Os dois tempos usados no verso indicam, portanto, que os ricos, quando levados ao egoísmo, são alertados de que um dia poderão lamentar profundamente as ações opressoras que levaram a efeito contra os menos favorecidos. Então, nessa ação opressora, eles serão cobrados disso, devido à justiça social ser cumprida, coisa que é da vontade de Deus, sim. Deus não condena a justiça social. Deus condena a violência, as atitudes que não vão levar a lugar nenhum. Então, uma grave repressão aos opressores, deixando claro de que Deus não se agrada da opressão feita contra ninguém. No item 2, a maioria, como se obtém as riquezas, pode ser opressora. A maneira como se obtém as riquezas pode ser opressora. A maneira. A Bíblia Sagrada não condena a aquisição de bens, nem nega à pessoa o direito de possuir bens e obter lucro, mas condena a obtenção de riquezas por meios ou fins ilegais. É esse o sentido que o texto bíblico apresenta nesses versos. O luxo egoísta de alguns às vezes, é conseguido pela opressão de muitos, e muitos mesmo. Um número assim muito grande de trabalhadores. E Tiago fala de algumas formas que o ser humano usa para obter essas riquezas. Então, essas situações já existiam lá, sim. Tá? Retenção do salário do trabalhador. Em 5, versículo 4.
Deus registrou em sua palavra instruções claras para que o trabalhador não seja prejudicado pelo empregador via retenção do seu salário. Muitos trabalham o dia para receber ao final do dia, tendo assim como comprar algo para o alimento de sua família. Reter o salário do trabalhador é pecado, condenado pelo Senhor. Está lá em Deuteronômio 24, 14, 15 e Levítico 19, 13 e Jeremias 22, 13. Então, retenção do salário do trabalhador é quando se tem o dinheiro para se pagar aquele empregado, mas fica deixando o dinheiro render por aplicativo e a pessoa fica sem receber aquilo que lhe é devido. Então, isso não agrada a Deus. É quando fica se devendo o salário, tendo dinheiro para pagá-lo. Isso, Deus não é culpado, tá? Quem age assim está agindo por conta própria. E não vem querer justificar que Deus quer isso, porque Deus não quer, isso não é aprovado por Deus. No item B, a aplicação parcial e injusta de leis, que vai nos versículos 5 e 6a. É muito claro que quando o poder socioeconômico se une ao poder político e jurídico, as possibilidades de existirem manobras para favorecer aos que detêm tal poder, ou seja, as pessoas que têm mais dinheiro, né? Se aplica a cada dia. Há uma diferença entre Deus e entre lei e justiça. Deveria andar de mãos dadas. Todavia, nem tudo o que é ilegal é justo. O que é legal é justo. E Deus condena tais subterfúgios para mascarar a opressão. Então, tudo que se relaciona à mentira não é agradável, não é da vontade de Deus. Bem, a aplicação parcial e injusta de leis é quando a própria lei do país assegura, se torna legalizada aquela legislação que concorda que oprime as pessoas que trabalham. Então, no caso, é um fato que está bem definido. Isso é injustiça. E a própria lei permite que isso aconteça. Por meio da própria lei se encontra brechas para que isso se torne uma atitude legalizada, uma atitude que não esteja fora dos preceitos da lei, das leis do país, seja o Brasil ou qualquer outro país, né? Cada um tem as suas próprias leis. Só que existe um equilíbrio que precisa existir, que precisa acontecer entre as leis e a sua aplicação. No item 3, a maneira como se usa as riquezas pode ser opressora. Como se usa? De que jeito que se emprega o dinheiro que se ganha, né? Nos argumentos anteriores, aprendemos que as riquezas podem se tornar pecaminosas de acordo com a forma como são adquiridas. Agora veremos que o propósito com a qual são usadas podem também tornar pecaminosas. Vejamos então como as riquezas podem contribuir para a opressão. Tá?
quando são acumuladas. Verso 3 lá de Tiago 5. As riquezas enferrujadas e apodrecidas falam do perigo de se perder algo que ficou guardado sem ter sido usado de forma útil. Não há nada de errado com a pessoa poupar algum dinheiro para gastos eventuais. Mas é errado, por exemplo, acumular riquezas não pagando os seus funcionários, aqueles que ele deve, aqueles que lhe prestaram algum serviço. Mas é errado Mas é errado, por exemplo, acumular riquezas não pagando aos funcionários, sonegando impostos ou atrasando propositalmente os compromissos, os impostos que tem para pagar, as contas que se tem a pagar, visando a deixar o dinheiro render mais um pouco. Somos instruídos a acumular tesouros no céu, para que o nosso coração não se prenda ao tesouro material. Mateus 6, 20 a 21. Continuando, nos diz aqui que o problema do jovem rico, retratado lá em Lucas capítulo 18, não era a riqueza que possuía, mas o seu apego à riqueza. Então, ter dinheiro, ganhar dinheiro, não é pecado. Desde que aquilo ali tenha sido conseguido, tenha sido conquistado de forma legalizada. Porque poderia ser de forma ilegalizada e o que é ilegalizado não é de agrada a Deus. Deus não se agrada dessas coisas, né? Então nós vemos aí que o dinheiro não é o problema. Qual é o problema? É o amor ao dinheiro. Aí sim, quando se dá muito valor ao dinheiro e às coisas materiais, e se esquece de valorizar as pessoas. Aí o dinheiro, os bens, as riquezas, já não serão bênção para aquele que as tem, que as possui, mas serão uma maldição. Ou seja, a pessoa perde o direito de ser abençoado por agir de forma errada. Né? Então nós podemos ver que não é pecado você formar uma economia, um dinheiro guardado para uma despesa eventual, para algum plano daquilo que você quer fazer. Agora, não faça isso deixando de pagar a quem você deve, deixando de pagar suas contas, deixando de pagar aquelas pessoas que estejam sob a sua responsabilidade, trabalhando para você, fazendo algum serviço para você. Então esteja consciente desse fato. Então na letra A a gente viu aí quando elas são acumuladas. Não, o problema é acumular de forma intensiva e deixando de fazer as coisas certas. No segundo item, quando o seu uso é egoísta, ou seja, você está pensando somente em si, você não está pensando naqueles que precisam, você não está pensando na igreja, nos trabalhos sociais da igreja, e está à disposição para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que seja aprovado por Deus. Voltamos a este verso para destacar que Deus permite que algum cristão possua riquezas. Este passa a ter certas responsabilidades para ele e para com o próprio Deus. Isso fala de fidelidade e mordomia, que é o uso do que
se tem para abençoar outros e para a glória do Senhor. No item C, quando a riqueza é ostensiva. Então, aqui está baseado no verso 5, o anterior no verso 4, a letra B. Essa já é a letra C. Então, aqui vemos. O verso fala do pecado de uma vida entregue ao luxo, ao prazer, à vida extravagante, enquanto outros, tão próximos, não têm o mínimo para viver de forma digna. O termo fartaram-se é o mesmo usado para falar dos animais que eram engordados para o abate. E até hoje ainda são. Não há algum problema em desfrutar o que Deus dá. 1 Timóteo 6, versículo 17. Mas é perigoso viver de forma extravagante enquanto outros pouco ou nada têm. Ao cristão não cabe um estilo de vida egoísta, mas não há muitas pessoas passando por necessidades ao seu redor. Então, amor ao dinheiro, isso é pecado. Ganhar dinheiro não é pecado. O pecado é você botar o dinheiro na frente como se fosse legal. Tá? No caso, se fosse legal, se fosse certo, que na verdade sabemos que não é. Né? Não é você ter o dinheiro, ter as bens materiais como prioridade número 1. Essa prioridade na nossa vida tem que ser Deus, a busca do reino dos céus. Futilidade da riqueza. O que é futilidade? É aquilo que perde valor. Hoje está bom, está valorizado, está assim, bem procurado, amanhã pode não estar. Então as coisas variam, mudam de figura em pouco tempo. Um grande problema do acúmulo das riquezas é que a pessoa que a tem pode começar a compreender que está segura nesta vida, mas não é dessa forma que Deus entende. Chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobreviverá. Versículo 1b. Essa passagem é um alerta duro àqueles que depositam confiança nas posses materiais sem sem perceber sua futilidade. O apóstolo Tiago passa então a ensinar sobre os motivos desse alerta. Na letra A, riquezas passam ou porque elas nos deixam ou nós a deixamos. Costumo dizer que nunca vi um caminhão de mudanças com cortejo fúnebre levando os pertences do falecido. Bens materiais desaparecem, apodrecem. Roupas caríssimas que podem ser corroídas pela traça da mesma forma que uma roupa bem simples. Um carrão importado que pode ser roubado enferruja ou entrega, tá? Enferruja ou estraga num acidente como qualquer outro carro básico. Alimentos acumulados podem apodrecer. O mercado financeiro oscila todos os dias. A moeda dólar sobe e desce, enfim, as riquezas passam. É certo que o dinheiro
pode pagar o melhor médico e os melhores remédios, mas não compra a saúde. Pode comprar a companhia, mas não compra o amigo. Amigo, a sabedoria bíblica nos cresce, nos ensina. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como as águas, como as águias voam pelo céu. Riquezas podem corromper o caráter. Riquezas, a forma pela qual ela seja obtida, seja uma forma ilegal, vai corromper o caráter das pessoas? Sim. Quem se deixa levar acaba se corrompendo, sim. A ideia que o texto nos dá é: assim como um fogo devora o que está sendo queimado, o apego às riquezas pode devorar a vida de uma pessoa, acabar com ela, seus valores, seu caráter. Certamente, muitas pessoas podem se lembrar das denúncias envolvendo autoridades em conchavo com diferentes pessoas, solapando e desfiando, tá? Verbas públicas para enriquecimento pessoal. Uso indevido de verbas públicas, a chamada roubalheira, feita por políticos. Outras aceitando suborno para oferecer e receber vantagens em licitações. Eis que o alerta da sabedoria: cuidado que ninguém o seduza com riquezas. Não se deixe desviar por suborno, ou por maior que este seja, Acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, daria a você apoio e alívio da aflição? João 36, 18, 19 e também 1 Timóteo 6, 17, de 62 a 10. Na letra C, nos diz: o juízo divino contra a opressão. Então vejamos aí. O juízo divino contra a opressão. O julgamento dos opressores é mostrado por apóstolo Tiago como a possibilidade nesta vida, pela deterioração dos bens e de corrupção do caráter, e como certeza em relação ao futuro julgamento divino. No entanto, no verso 9, ele alerta: o juízo está às portas, ironicamente as dos trabalhadores, e servirão de testemunho contra os opressores diante do... Tá. No verso 9, ele alerta, o juízo está à porta, está às portas. Ironicamente, as riquezas deterioradas do salário retido dos trabalhadores servirão de testemunhas contra opressores diante do julgamento de Deus. É bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar, desde que tenhamos
mesmo que tenhamos o que o dinheiro pode comprar. De que maneira adianta ter uma mansão se ela não é um lar? De que adianta uma aliança de brilhantes quando não há amor? O apóstolo Paulo, falando com Deus, o apóstolo não condena as riquezas nem os ricos, antes condena o uso de suas riquezas como armas, como uma forma de opressão, mas assim como instrumentos de edificação. Frequentemente ouvimos que o dinheiro fala mais alto, todavia o que ele falará sobre cada ser humano, no dia do juízo final, quando todos nós estaremos frente a frente com Deus. Bem, deixamos claro que Deus não é partidário, não é favorável à exploração humana. Não pensamos achar que é normal. É uma coisa que existe há séculos no Brasil e há mais tempo ainda antes do que isso, né? Mas nós temos que procurar ser justos, agir com seriedade, com justiça, reconhecendo o direito das pessoas, tanto nosso quanto das pessoas. Então, o dinheiro fala mais alto. O que ele falará sobre cada ser humano no dia do julgamento final? Aí é uma reflexão que tem que partir de nós, né? O que nós fizemos e o que Deus vai nos cobrar? Qual seria, então, a justificativa para isso, né? Na conclusão, nos diz: o mundo não é justo e às vezes também agimos de forma injusta. A Bíblia nos afirma que sempre haverá pobres da terra. Sempre haverá. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para que o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado da sua terra, percebam que o texto expõe o que é inevitável, a diferença econômica, mas preconiza o que os mais abastados devem ser liberais de atender os que ainda têm falta dele. Não deveria haver miséria, falta de moradia, gente pecando, comida no lixo e tantas outras consequências da ganância opressora. No entanto, o pecado deturpa tudo. E nós, como cristãos, não podemos estar imunes à derrubada, não estamos imunes à insensibilidade ao sofrimento de nosso próximo. Que Deus nos livre de ficarmos alheios aos que sofrem e carecem do vestir, do alimentar, de ter uma vida digna. Os últimos versos do texto ensinam que devemos, tá, ter paciência diante deste mundo injusto e opressor, versículo 7. Mas também alerta para a certeza do juízo divino, que está no versículo 8. Então nós vemos que Jesus
teve misericórdia e tem. Deus tem uma infinita misericórdia para conosco. Nós precisamos crer que Deus tem o melhor para nós, né? E que a cada dia nós aprendemos sobre esse aprendizado que ele nos proporciona. Então, aqui no finalzinho da lição, nós vemos aqui a seção para pensar e agir. Aqui nós temos 3 ideias definidas, né? Você tem experimentado injustiças, opressões essenciais que o deixam triste e às vezes até mesmo enfurecido? Como este estudo ajuda a encarar essa situação? Item 2. Você tem sido agradecido por Deus com bens materiais? O que você tem é feito deles? O que você tem feito deles?
precisamos ser proativos, tá? No clamor e na pressão por justiça. Não fica bem aos cristãos participar de protestos violentos, mas podemos fazer muito com nossas orações e ações, para que a justiça se estabeleça e a opressão não domine. Você tem experimentado justiça essenciais que o deixam triste, às vezes até mesmo enfurecido? Você tem sido agraciado por Deus com bens materiais? O que você tem feito deles? Formas de honrar a Deus com seus bens: dizimar, ofertar, participar do sustento missionário, ajudar alguém que não tem o que vestir, o que comer. Tudo isso está sendo feito. Então para pensar e agir. A gente pensa no quê? No a sós com Deus, naquilo que Deus sabe mais íntimo da nossa vida, né? Então, vamos também ter consciência em relação a isso. Obrigado pela atenção de vocês. Continuaremos com nossos propósitos de oração e também vamos estar dando continuidade a esses estudos, divulgando o nosso canal, as mensagens e em oração por todos nós, pelas nossas famílias, nossos amigos, todos aqueles que precisam da graça do Senhor. Deus, muito obrigado pela tua palavra, pela tua direção que pôde aqui ser dita. Seja conosco, nos guiando, nos guardando, nos protegendo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.